Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao processo de extradição. Como eu ditei para vocês anteriormente, eu falei sobre o que era extradição. Hoje nós vamos falar sobre o processo de extradição no Brasil. A extradição poderá ocorrer com fato quando for um crime comum, né? E o STF é que irá julgar esse crime comum. Bom, o STF poderá deixar de considerar como crime político aquele crime contra o chefe de Estado, chefe de governo e outros afins. Gente, o processo de extradição começa com um pedido de prisão cautelar, que é em caso de urgência, né? O Estado interessado na extradição poderá previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional requerer por via diplomática a prisão cautelar, com o objetivo de assegurar a executabilidade da medida de extradição, que após o exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade, deverá ser apresentada à autoridade política. Gente, o pedido de prisão cautelar deverá conter a informação sobre o crime cometido e deverá ser bem fundamentado. O pedido de prisão pode ser apresentado por correio, fax, mensagem eletrônica, e-mails, né? Ou qualquer outro meio que assegure a comunicação por escrito. O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para extradição no Brasil, por meio de canal estabelecido como ponto focal da organização da Polícia Criminal Interpol. Depois de ocorrida a prisão, né, com a prisão cautelar do indivíduo, efetivada a prisão do extraditando, o pedido de extradição deverá ser encaminhado a uma autoridade competente. Que seria essa autoridade judicial competente? Entrega-se primeiro o indivíduo para o ministro da Justiça, para posteriormente ser entregue ao STF quando será aberto o processo. O prazo para o pedido de extradição após a prisão. Vamos lá, vamos supor que o indivíduo fora preso com prisão cautelar, né? Na ausência de disposição específica em algum tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar esse pedido no prazo de 60 dias, contado da data que tiver cientificado da prisão do criminoso. Nesse caso, então, se o Estado não vier a requerer o pedido de extradição, aí sim ele será colocado em rolo. Ela poderá ser prorrogada, né, a critério da autoridade judiciária, né, até o julgamento final da autoridade judiciária, competente quanto à legalidade do pedido de extradição. Todo mundo sabe que a autoridade competente é o STF. E, nesse caso, o STF será o responsável de prorrogar ou manter o prazo do processo de extradição, que nós vamos ver adiante. O que acontece quando mais de um Estado requer a extradição dessa mesma pessoa? O que vai acontecer? Se esse pedido se referir ao mesmo fato, terá preferência o pedido daquele cujo território a infração foi cometida. Em caso de crimes diversos, terá preferência sempre o crime mais grave, o Estado requerente ao qual solicitou que tenha aquele crime mais grave. O Estado, em primeiro lugar, que tenha a entrega do extraditando se a gravidade de crimes for idêntica. O Estado de origem, em sua falta, o domiciliar do extraditando. É importante também atentar que se a situação não se enquadrar em nenhuma das hipóteses anteriormente formuladas, o órgão competente do Poder Executivo decidirá sobre a preferência do pedido, priorizando o Estado requerente que mantiver tratado de extradição com o Brasil. Havendo tratado com alguns Estados requerentes, prevalecerão suas normas no que diz respeito à preferência por este. Temos um outro fato para tentar também em relação ao extraditando. Solicitada a extradição e o extraditando preso, há necessidade da concordância do extraditando e a não utilização do processo de extradição? Bom, o extraditando poderá se entregar voluntariamente ao Estado requerente, desde que declare isso expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido, tendo direito ao processo judicial de extradição. Mesmo que o extraditando não queira ter o processo, na realidade, o STF deverá julgar esse processo da mesma forma. Gente, quando se tratar de pedido de extradição pelo Brasil para um outro território, para um outro país, todo pedido que se originar no processo de extradição em face do Estado estrangeiro deverá ser encaminhado para o órgão competente do Poder Executivo. Que órgão competente é esse?
é o Ministério das Relações Exteriores. O Poder Judiciário, de posse disso, encaminhará para o Ministério das Relações Exteriores e ele tomará as devidas providências em relação ao pedido da extradição. Assim temos. Qual seria a documentação exigida, então, para o pedido de extradição no exterior? O pedido deverá ser instruído com cópia autêntica e com o original da sentença condenatória ou da decisão dele proferida. Conterá as indicações precisas sobre o local, a data, a natureza, as circunstâncias do fato criminoso e a identidade do extraditando, e será acompanhado de cópia de textos legais sobre o crime, a competência, a pena e a prescrição. O encaminhamento do pedido de extradição ao órgão competente do Poder Executivo confere a autenticidade dos documentos. Agora, compete nós analisarmos quem recebe no Brasil os pedidos de extradição. Bom, toda porta de entrada no território brasileiro é pelo Ministério das Relações Exteriores. Chegando ao Ministério das Relações Exteriores, que é do Poder Executivo, ele encaminha diretamente ao STF, que irá tomar as devidas providências para a abertura do processo de extradição. Se no STF observar que os pressupostos não foram preenchidos, não será concedida a extradição. Ao receber o pedido de extradição, o ministro relator do STF designará dia e hora para o interrogatório do extraditando e, conforme o caso, nomear-lhe-á curador ou advogado, se não tiver. A defesa deverá ser apresentada no prazo de 10 dias e poderá ser alegado na defesa, entre outros. O extraditando é pessoa diferente daquela que cometeu o crime, ou seja, homônimo, ou tratar-se de crime político ou de... Não estando o processo devidamente instruído, o STF, a requerimento do Ministério Público Federal, poderá converter o julgamento em diligência para suprir a tal falta. O Ministério Público Federal terá o prazo de 60 dias para suprir essa falta, após o qual o pedido será julgado independentemente de diligência. Vale ressaltar que o prazo será contado a partir da notificação. Julgada procedente a extradição e autorizada a entrega do órgão competente do Poder Executivo, esse ato será comunicado por via diplomática ao Estado requerente no prazo de 60 dias da comunicação, que deverá retirar o extraditando do território nacional. Se o Estado requerente não retirar o extraditando do território nacional neste prazo, esse será posto em liberdade sem prejuízo de outras medidas cabíveis. Bom, gente, o grande problema é saber se é possível a renovação do pedido de extradição após ter sido negada a extradição. Exemplo, não cumprir o prazo determinado. Nesse caso, não, salvo por um outro fato, segundo a lei brasileira, negada a extradição em fase judicial, não se admitirá novo pedido baseado no mesmo fato. Veja bem, o questionamento que a gente faz é se o extraditando estiver respondendo a um processo no Brasil, criminal, claro, ou tiver sido condenado aqui. O que nós vamos fazer? Nesse caso, se a pena é privativa de liberdade, a extradição só será executada depois de o indivíduo cumprir a devida pena, né? Observação importante também, quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado no Brasil por infração menor potencial, a entrega será imediatamente. A grande pergunta se faz se a pessoa for extraditada e lá condenada e fugir da penitenciária e voltar novamente para o Brasil, a pergunta se faz, deverá ser aberto um novo processo de extradição? Nessa condição, não. Não há necessidade de abrir o processo de extradição. O indivíduo será detido mediante pedido feito diretamente pela parte diplomática e pela Interpol e novamente será entregue ao seu território. E, finalmente, para a aula de hoje, o trânsito da pessoa extraditada, eu já falei sobre as formas de extradição em trânsito, salvo motivo de ordem pública, poderá ser permitida pelo Poder Executivo essa pessoa transitar pelo nosso território, né, bem como ter a respectiva guarda, mediante apresentação de documento comprobatório e da concessão de medida. Um abraço para vocês, nas próximas aulas continuamos.